Vamos retomar a nossa discussão agora na unidade 2. Então, mais uma vez, é um prazer recebê-lo no curso de especialização em Inclusão e Diversidade na Educação. Agora a gente vai fazer uma discussão muito interessante para que você consiga compreender melhor a questão da decolonialidade. Então, um primeiro movimento, uma primeira discussão que a gente está propondo é a gente pensar essa relação entre nós e os outros. Ao olharmos para o mundo, olharmos para os outros, a gente se coloca numa situação muito confortável e muito segura de pensar que nós somos o centro do universo. A partir das nossas referências, nós pensamos e dizemos, fulano anda daquele jeito, aquilo é certo, aquilo é errado. Mas a gente precisa repensar nesse lugar de educador. Qual é essa relação que a gente estabelece com os outros? Quem são os outros? Quem a gente considera e a gente chama de outros? Então, a gente vai começar a pensar e a discutir a relação de alteridade. É importante que a gente pense a relação de alteridade, e aí eu separei uma discussão que eu considero muito pertinente para a gente fazer no campo da educação, que é de ver o outro a partir de 3 perspectivas. Então, o outro como fonte de todo mal, o outro como sujeito pleno de uma marca cultural e o outro como alguém a tolerar. Embora no final a gente vá fazer uma discussão que a tolerância é pouca coisa dentro dessa discussão que a gente está propondo. Então, um primeiro movimento que a gente tem nessa relação com o outro é de pensar o outro como fonte de todo mal. E logo por ser fonte de todo mal, a gente tende a querer eliminar o outro. Essa foi uma marca bastante presente nos séculos XIX, XX e XXI. E a gente ainda tem visto isso com muita força, por exemplo, nesse processo aí da história da imigração, né? Como é que a gente faz com aqueles que não somos nós, que não fazem parte do nosso grupo? Que medidas a gente estabelece? Então, a partir dessa ideia do outro como fonte de todo mal e sendo fonte de todo mal, a gente logo desperta o desejo de eliminar. E essa eliminação nem sempre é uma eliminação física que vem com guerras, né? Às vezes a gente elimina o outro negando a ele o direito à educação, negando a ele o contato físico, o direito a aprender no espaço escolar. Quando a gente observa uma sala de aula da educação básica, muitas vezes, as crianças que apresentam deficiências ou necessidades especiais, as pesquisas mostram, quando a gente tira foto desses espaços, o quanto esses estudantes estão sempre muito afastados do professor, muito lá atrás do espaço escolar. Então, essa organização física também dá a gente a ideia de como há uma dificuldade ou como há um processo de eliminação desse outro. Então, a gente vai entendendo como é que essas coisas vão acontecendo, né? A gente vai eliminando o outro, a gente vai dizendo, mesmo a gente sendo o professor e responsável pelo processo de aprendizagem do aluno, quando a gente dá uma aula e o aluno tira nota baixa ao final da unidade, a gente chama a família para dizer, coloca esse estudante no reforço. Então, a gente vai eliminando o outro, vai tirando do outro a nossa responsabilidade. Então, a gente precisa pensar como é que esse outro que a gente pensa como fonte de todo mal, como é que a gente vai eliminando e vai tirando o espaço dele na sociedade e no espaço escolar, né? Então, uma segunda perspectiva que a gente olha para o outro é olhar para o outro como sujeito pleno de uma marca cultural. E a gente vai olhar para esse outro como sujeito exótico. Então, a gente aceita o sujeito a partir da ideia de que ele é diferente, ele traz uma diferença. Então, a gente provoca uma ideia de que o maracatu é o exótico, a moça vestida de baiana é exótico, e a gente vai incorporando aquilo, a ideia de que ele apresenta uma marca cultural, mas não necessariamente aquilo vai sendo incorporado ao nosso cotidiano. Uma outra questão que é importante e que está muito em voga e comumente é utilizada é o outro como alguém a tolerar. E é muito importante a gente discutir o contexto da tolerância, porque tolerância não é aceitação plena. Tolerância é dizer para o outro, eu te aceito, mas... Então, eu faço a opção, eu dou regras para que você cumpra. Eu aceito a questão tal, desde que não infrinja as regras, desde que não traga questões sociais, desde que não tenha determinados tipos de comportamento, desde que não vá criar problemas para a ordem que está vigente. Então, a incorporação a partir da perspectiva da tolerância diz ao outro que o outro não pode ser um sujeito pleno. Ele não é um todo, ele precisa se adequar às normas que estão em vigor.
Então, essas três perspectivas não incorporam o outro na sua, que a gente chama de outridade, na sua plenitude de ser o outro. Então, o outro não entra na sociedade com tudo que ele é, com suas potencialidades, fragilidades. Não há espaço para que haja o registro completo da sua identidade. Então, é importante que a gente avance nessa discussão, sobretudo no campo educacional, que os alunos vão chegar na sala de aula e todos são sujeitos de direito à educação. Logo, a gente precisa saber ser professor de todos e todas, e cada um traz a sua identidade, cada um traz a sua historicidade. Então, a gente precisa saber, entender, compreender, respeitar e, sobretudo, né, dar espaço, vez e voz para que a historicidade que cada estudante traz para a sala de aula que possa ser legitimada. E a gente historicamente faz um movimento contrário. A gente diz as regras que o estudante deve cumprir na escola. Logo, a gente diz como o estudante deve se comportar, como o estudante deve falar, como o estudante deve escrever. Então, a gente precisa repensar isso. Em que medida a escola começa a se repensar e começa a estabelecer uma relação pedagógica contrária, onde como é que a escola pode se organizar para acolher todos e todas. Então, é uma lógica que a gente precisa reescrever, refazer e repensar. Então, a gente precisa repensar o nosso imaginário dos outros. Uma segunda questão importante da discussão dessa unidade é a gente pensar os eixos da colonialidade. Então, se a colonialidade transformou os não-europeus em outro, ela incidiu sobre várias formas de organização social, cultural, histórica, econômica e política. Um primeiro eixo da colonialidade importante para a gente pensar e que é o eixo mais forte e que está, que a gente mais incorporou nos aspectos da nossa subjetividade é a colonialidade do poder, onde as diferenças ainda hoje são representadas e são fortemente organizadas no Brasil a partir da questão racial. Então, é muito importante a gente pensar que nós somos um país racista, sim, a gente vê as pessoas a partir da categoria raça, sim, e os dados da desigualdade mostram isso com muita tranquilidade. Então, é importante a gente pensar isso e a gente rever essa questão. Então, nós temos um currículo que nega a presença da população negra, um currículo que só agora, a partir da Lei 10.639 e 11.645, vai trazer à tona a obrigatoriedade da história da cultura negra e indígena na escola. Isso precisa ser feito desde a educação infantil, desde os primeiros momentos da criança na escola. A gente precisa trazer essa discussão. Essa é uma questão extremamente importante. A escola precisa ser um espaço de afirmação cotidiana da população negra, mesmo as turmas aonde a gente vai encontrar a minoria de população negra ou a gente não vai encontrar população que se autodeclara como negra. Mas a gente precisa aprender, relações étnico-raciais têm a ver com as relações entre negros e não negros. Então, a gente precisa aprender a conviver com a diferença. Escola é um espaço onde as crianças precisam aprender a conviver e a criar laços de solidariedade. Uma outra questão importante no eixo da colonialidade é a colonialidade do saber, ou seja, a gente tem como referências acadêmicas, curriculares para pensar o eixo europeu, a história que é privilegiada na escola, e aí a gente vai ver em toda a organização curricular, é a história dos europeus. Em que medida o povo africano pôde contar a sua história? Em que medida a gente conhece a história de outros povos que não são os povos europeus? Então, como é que a gente dialoga com a população asiática? Como é que a gente dialoga com o povo árabe, por exemplo? O que é que a gente conhece dessas histórias? O que é que a gente conhece desses saberes? Como é que a gente dialoga com a forma oriental de viver a vida? Então, a gente tem pouco dessa cultura, a gente tem pouco dessas informações e isso chega de forma muito ínfima dentro do currículo e dentro do nosso espaço de formação. Então, os autores que a gente utiliza para pensar o conhecimento, para escrever as nossas pesquisas, quais são os autores africanos, asiáticos que a gente tem utilizado para fazer essa discussão? Quais são as mulheres que estão presentes nas nossas pesquisas? Então, esse conhecimento e essa questão da colonialidade influencia nessa nossa forma de fazer a ciência, influencia na nossa forma de estabelecer uma relação com o currículo e com os conhecimentos que a gente vai privilegiando no cotidiano escolar. A colonialização do ser
tem relação com a inferiorização, subalternização e desumanização de alguns grupos humanos. E aí a gente pode falar na nossa história com muita força também da população indígena e da população negra. Por quê? Porque esses sujeitos foram apresentados e comumente ainda são apresentados numa situação muito latente de inferiorização. E aí a gente precisa retomar a historicidade, valorizar essa população negra e essa população indígena que não é legitimada de forma, né, correta e consistente e verdadeira dentro do aspecto escolar, dentro do aspecto curricular. Então a gente precisa reescrever o conhecimento no sentido de trazer à tona qual é o potencial dessas populações. Como é que a gente pode estabelecer novas formas de apresentar o conhecimento a partir dessas populações? E aí a gente não está falando também só de uma África do passado e não está falando de uma população indígena do passado. A gente está falando de como é que essas populações na diáspora, né, elas se reafirmam, se reconfiguram, como é que elas estão presentes no nosso estado, no nosso município, no nosso bairro. Como é que essas se legitima e como é que a gente dá espaço para isso? Por fim, um eixo extremamente interessante e pouco discutido, mas que está fortemente presente no currículo, que é a colonialidade cosmogônica. A gente tem um currículo que é organizado a partir de uma organização festiva cristã. E a gente precisa pensar por que a escola, que é uma escola pública e laica, por que ela dá tanta vazão e tanto espaço para uma discussão que é, muitas vezes, né, que nega ao sujeito o direito de apresentar a sua identidade de religião, então, religiosa. Então, é importante a gente pensar isso. Por quê? Porque a colonialidade cosmogônica, ela dá uma anulação da base de vida dos povos ancestrais, tanto indígenas como africanos. Então, a gente aprendeu a dizer que as religiões de matrizes africanas, né, elas foram demonizadas, né, a gente tem medo de tudo isso, a gente não conversa sobre tudo isso, né, a gente faz toda uma estratégia de negar e de destruir, de legitimar esse conhecimento e essas religiões, na mesma medida que a gente também, né, quando pensa na religiosidade indígena, a gente vai dizer, isso é coisa de índio, a gente vai negar, né, essa religiosidade, essa ideia de que ele vai trabalhar, né, que para ele a natureza é um elemento forte. Então a gente saiu desse lugar e desse espaço de valorização e na escola a gente reproduz isso com muita firmeza. Então em que medida as crianças podem dizer, adolescentes, jovens e adultos, quais são as suas religiões? Ou quem não tem religião também. Em que medida a gente cria a oportunidade de falar sobre isso, se comumente nas escolas as crianças fazem fila e rezam as orações. Ninguém pergunta como é que você costuma fazer na sua casa, como é que é na sua religião, como é que é para você, do que você quer falar. Então a gente estabelece como norma determinadas práticas e a gente precisa pensar que essas práticas não são práticas comuns, embora elas sejam comumente utilizadas no espaço escolar. Então é importante repensar sobre essas questões e essas práticas. E aí, por fim, a gente precisa pensar, perguntar, e aí você, após esse vídeo e após as leituras, a partir da sua prática, refletir. Como é que na escola isso acontece? Em que medida as práticas de homogeneização elas estão fortes, elas estão presentes? Como é que eu repenso a minha prática pedagógica a partir de uma ideia de pluralidade, de espaço para a diferença? Em que medida eu consigo dialogar com os estudantes, eu consigo organizar o meu planejamento mensal, semanal, semestral, dando espaço para que as identidades se estabeleçam e se afirmem. Então a escola tem sido um espaço de negação das diferenças. Que estratégia a gente pode utilizar para dar os primeiros passos no sentido contrário? Né? Em que medida eu oportunizo que o protagonismo negro e indígena entrem em cena? Então, em que medida eu também dou vazão a conhecimentos outros que hoje são ocultados do espaço escolar? E como é que eu também dou visibilidade às mulheres? Certamente você deve estar pensando que são grandes os desafios, mas o curso está só começando e ao longo de toda essa trajetória, os professores vão lhe ajudar nessa organização e nesse fazer e repensar o conhecimento e as práticas pedagógicas.